Olá pessoal, tudo bem? Eu quero fazer esse vídeo que já faz tempo que eu estou adiando para fazer e não me sobra tempo. E agora é de madrugada, de fim de semana. E eu aproveitei esse tempo, eu ia até dormir, mas eu falei não, vou fazer esse vídeo porque assim, eu costumo fazer vídeos quando eu vejo muitos atendimentos de histórias repetidas. Então aí eu vejo a necessidade de fazer alguns comentários, né, de potencializar né, algumas situações repetitivas. E aqui eu não estou nem falando na questão de looping, de coisas que se repetem, não é isso não. A gente sabe que a mulher e o homem são totalmente diferentes em tudo. E a mulher, independente do tempo que passou, dos séculos que mudaram, da cabeça da mulher, mesmo hoje no século XXI, que as pessoas estão mais soltas, que existe muito mais libertinagem, que existe muito mais essas coisas edificantes, essas coisas. A mulher ainda continua sendo uma pessoa romântica. Não vou dizer todas, mas eu diria que a grande maioria. A grande maioria ela ainda pensa em casar, em formar uma família, e não tem nada errado com isso. E o título desse vídeo eu coloquei O Reencontro, porque eu tenho atendido pessoas com a seguinte situação. A pessoa lá no momento da adolescência dela, ela teve o seu primeiro namorado, o seu primeiro amor, a sua primeira paixão. Tanto que existe até uma frase, em músicas até, o primeiro amor a gente nunca esquece. E às vezes nunca esquece mesmo. Só que por algum motivo, quer dizer, por algum motivo não, vamos colocar assim, o cara não quis. Eu acho que seria a frase mais exata para falar numa situação dessa. Porque se foi o grande amor da vida dela, que ela não esqueceu até hoje, com certeza, se os dois não ficaram juntos, não foi por causa dela. E aí, e muitas vezes eu ouço essas conversas assim, mas porque os pais eram contra, mas porque era terceiros, mas porque era isso, mas porque era aquilo, mas porque na verdade, quando a gente ama uma pessoa e a gente perde essa pessoa e não consegue esquecer, é mais fácil colocar a culpa nos outros. Porque um homem, quando ele realmente ama uma mulher, ele passa por cima do pai, por cima da mãe, por cima dos amigos, por cima de qualquer coisa. O homem, quando ele quer uma coisa, ele vai atrás. Sabe, ele vai de avião, ele vai de navio, ele vai de barco, ele vai a pé, ele vai de bicicleta. Mas quando uma pessoa quer, ela faz. Quando ela não quer, ela arruma uma desculpa. E às vezes nem arruma desculpa. Às vezes é tipo assim, curto e frio. Não quero, não te amo, não deu certo e vamos cada um seguir seu caminho. E nisso, a mulher, que ali na época de adolescente, ela já fica despedaçada e ela não tem outra opção, porque ela não tem outra opção, não é verdade? Ela segue em frente, na força do ódio, mas ela segue em frente. E aí vem cobranças das pessoas, nossa, você tá ficando velha, você precisa casar, porque a gente tem uma cobrança da sociedade a respeito disso. E aí essa mulher vai e encontra um cara, e esse cara não é o grande amor da vida dela. Mas ela coloca algumas características no cara, tipo assim, é um cara trabalhador, é um cara honesto, é um cara que me trata bem,
é um cara que minha família gosta, todo mundo gosta dele, todo mundo menos ela, né? É... E aí ela casa com um cara porque ela quer formar uma família. Ou seja, esse suposto cara, ele foi o plano B. O grande problema do plano B é que, assim, casamento é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Sabe, essas coisas que a gente vê na televisão, na novela, em filme, é só na televisão, na novela, em filme. Casamento é uma coisa difícil. Aliás, duas pessoas se relacionarem é uma coisa difícil. Porque as pessoas são diferentes, elas têm manias diferentes, elas têm gostos diferentes. Relacionamento tem muito a ver com você ceder. Sabe, eu vou ceder esse lado para a gente conseguir se conciliar. E às vezes, muitas vezes, a mulher cede mais do que o cara. E aí, nesse emaranhado de coisas, ela vai ficando vazia. Ela vai se sentindo incompleta. E aí surge filhos, problemas, dívidas, contas para pagar, estresse, rotina e toda aquela coisa que envolve o casamento. E aí ela começa a lembrar do grande amor da vida dela. Porque durante todos esses anos que se passaram, e desse casamento dela, que foi o plano B, ficou uma frase dentro da cabeça dela durante todos esses anos. E a frase é: e se? E se a gente tivesse dado certo? E se fosse com ele? Não, porque se fosse com ele, essa situação difícil que eu estou passando aqui, eu enfrentaria. Se fosse com ele, essa tristeza que eu estou sentindo, eu não sentiria. Se fosse com ele, esse vazio que existe dentro de mim não existiria. E existem séries e filmes e até livros que contam muitas histórias sobre isso, de reencontros. Nós ficamos muitos anos e nos reencontramos e percebemos que o amor daquela época renasceu. Mas isso é livro, isso é filme, isso é série, isso não é a realidade. Mas o e se continua ali, batendo como um martelo na cabeça dela. E hoje em dia, com as redes sociais, que a gente tem toda a facilidade do mundo de encontrar quem a gente quer, aí ela começa a fuçar, sabe? Ela vai lá, ela entra no Facebook, ela entra no Instagram, ela vai procurando, até que ela encontra o cara. Que nessa altura da vida já está casado, com filhos, às vezes até com netos, dependendo da idade que o cara tiver. E ela vai lá, independente disso, ela ignora todos esses fatos, que o cara tem uma família, que o cara tem uma esposa, que o cara... Porque ela está infeliz. Ela. O problema todo está dentro dela. Dela não ter superado, dela não ter esquecido, dela estar vivendo um casamento que é o plano B, dela estar se sentindo vazia, dela estar se sentindo incompleta. E aí ela vai lá e manda um oi pro suposto grande amor da vida dela. Da vida dela realmente é. Da vida dela ficou o tempo todo dentro do e se. Só que esse e se também está complementado com o fato que ela não foi feliz nem completa no casamento dela. Então aqui tem dois fatores também importantes.
E aí, exatamente nesse ponto, quando ela mandou um oi para ele, e ele viu, e aí eles começaram a conversar, o e se começa a crescer dentro dela. E aí toda aquela infelicidade que ela está sentindo no relacionamento dela frustrado, ela começa a projetar nesse cara. Só que assim, ela está projetando dentro da fantasia, da paixão de adolescente. Ela esqueceu que o cara é casado, ela esqueceu que o cara tem uma família. E aí ela parte do princípio que se o cara deu atenção para ela, é porque durante todo esse tempo ele acabou se arrependendo de não ter ficado com ela. Então eles precisam ter uma nova chance. Isso na cabeça dela. Só que o fato do cara tá dando trela para ela não é porque ele se arrependeu ou ele pensou que de repente ela era realmente o grande amor da vida dele e que ele tinha feito uma besteira de não ficar com ela. Não. Ele tá lá casado, quieto, no canto dele. Só que, mesmo que ele tenha casado por amor, independente disso, o casamento é difícil. E se o casamento dela, que era o plano B, que já foi sem amor, já devia estar um fracasso, o dele, que foi com amor, pode ser que não esteja um fracasso, mas esteja na rotina. Porque todo casamento, depois de anos, por mais que você seja criativo, ele vai entrar na rotina. Então, vamos colocar aqui dentro de uma analogia. O cara viveu com essa, não com a primeira namorada, com a esposa dele. Ele viveu ali 20 anos com a esposa. Então ele tá 20 anos comendo arroz e feijão, que é a rotina. E aí ele encontra com uma ex que durante esses 20 anos não esqueceu ele. E todo homem, ele tem um grande problema chamado ego. Então o ego dele, meu Deus, foi lá assim, no topo. Extravasou. Meu Deus, essa mulher, em 20 anos, ela não me esqueceu. Ela ainda pensa em mim. Aí ele começa a dar trela para ela, por ego. E vai dando trela, vai dando trela. O casamento dele tá numa rotina, mas não quer dizer que esteja falido. Não quer dizer que ele queira largar da esposa. Não quer dizer que ele queira acabar com a família dele. Mas não foi ele que procurou. Foi ela. E geralmente é ela. Geralmente é a mulher que procura. E nesse blá blá blá, acabou que eles se encontraram. E se encontraram até para ir para um motel, para ter um momento e tudo mais. Só que para ele foi só assim: ah, faz 20 anos que eu tô comendo arroz e feijão, eu vou comer uma macarronada. Só que essa macarronada ele já comeu há 20 anos atrás e ele não gostou. Senão ele teria ficado comendo macarronada. Mas é uma novidade. E o ego dele tá inflado. Porque ele já é um cara mais velho, ele já não tá mais como aquele adolescente bonitinho que ela gostava. E mesmo assim, ela continua deslumbrada por ele.
E aí ele começa a se encontrar com ela por nada, para ter um momento de prazer, para sair da rotina do casamento dele. Só que o casamento dele foi por escolha dele, foi por opção dele, foi por vontade dele e foi por amor dele. Onde ele poderia ter desgostado da esposa, poderia ter acontecido, poderia, mas se tivesse acontecido, ele teria se separado. Ele teria arrumado uma outra amante, mas ele nunca foi atrás dela, dessa que o procurou. Ele pode até ser que seja um cara infiel que até tenha uma amante, mas não era ela. Aí essa pessoa chega até mim com esse conto de fadas, com essa história deslumbrante de amor. E ela diz assim para mim: nós nos reencontramos depois de tantos anos. E ele fala que me ama. Mas existe alguma coisa que o está prendendo a esta mulher. Sabe, uma magia, uma amarração, alguma coisa que faz com que ele não tenha forças de deixá-la. Agora, a grande ironia dessa ilusão que essa moça, ou essa mulher, ou essas mulheres, são várias pessoas que eu atendo em situação assim, tá vivendo, é que essa suposta esposa dele, que fez uma amarração, que segurou ele, que está impedindo ele de viver esse grande amor com ela, não existia na época que ele namorava com ela. Então, se um cara não te amou lá atrás, quando você era novinha, adolescente, bonitinha, por que ele iria te amar agora? Ah, mas é porque agora ele também se decepcionou com o casamento dele. Ele pode até ter se decepcionado com o casamento dele. Mas na cabeça dele, se isso aconteceu, ou ele arrumou uma amante, ou ele vai procurar alguém para formar um outro casamento, mas ele não foi atrás de você durante esses 20 anos, ou 10 anos, ou 15 anos. Mas geralmente são anos assim que eu vejo as histórias acontecer. E quando eu vou olhar nas cartas, porque eu sempre gosto de ver aquilo que as cartas mostram, porque a carta ela é neutra. Ela não vai mostrar a sua ilusão, ela vai mostrar a realidade dos fatos. E ela vai mostrar que na realidade dos fatos você está vivendo uma ilusão. Você está vivendo o e se. E aí a pessoa fala assim: ai, eu queria saber, sabe, o que poderia ser feito para a gente reatar esse amor. Qual amor? Reatar o quê? Porque não houve um amor da parte dele para ser reatada. Não, mas é que agora a gente está se encontrando. Tá, mas o estar se encontrando, se ele tivesse se arrependido, vamos colocar essa suposição, ele largaria da esposa e ficaria com você. Já que ele se arrependeu e descobriu depois de anos que você era o grande amor da vida dele. Ah, mas isso não aconteceu. Ou seja, ele não te amou há 10 anos atrás e continua não te amando. E você continua presa dentro do e se. Então eu tive a necessidade de fazer esse vídeo justamente por isso.
Eu tinha uma secretária que trabalhava comigo, que às vezes eu estava de mau humor, estava de mal com a vida, porque os magistas, os espiritualistas, os pais e mães de santos também têm problemas, também ficam estressados, tem dias que a gente está, sabe, dando murro em ponta de faca. Ela costumava dizer assim: é o que tem para hoje. Nem sempre a vida é do jeito que a gente quer. E o é o que tem para hoje está muito relacionado em o seu casamento é o que tem para hoje. Que talvez pudesse ter tido momentos bons, e até teve, só que você nunca conseguiu enxergar nada de positivo, porque você viveu durante toda a sua vida dentro do e se. E o e se fosse com esse grande amor da sua vida, também ia ter problemas. Talvez você também não fosse feliz com ele. Talvez você se frustrasse. Porque você não o conheceu. Você teve um momento de namoro, de um relacionamento, que pode ter sido longo ou curto, mas a gente conhece uma pessoa de verdade quando a gente vai morar com ela. Porque é ali que você começa a enfrentar os problemas do casamento. Porque quando você está dentro da casa da sua mãe e do seu pai, você não enfrenta os problemas. Quem enfrenta os problemas é sua mãe e seu pai. Sua mãe e seu pai não vai chegar para você e falar: olha, tem uma dívida aqui para pagar, sabe? O aluguel está atrasado, nós estamos com dificuldades sexuais. Essas coisas você não vive morando com seus pais. Ainda que a sua família seja uma família problemática, mas muitas dessas coisas que se está relacionada a casamento, você não está vivendo. Você está morando com os seus pais. E ele está morando com os pais dele. Então, no momento em que vocês se encontram para um namoro, para ir para um cinema, para ir para uma praia, sabe? Claro que são momentos bons. Vocês não estão enfrentando problemas. Vocês estão vivendo um momento bom, porque o namoro é a melhor parte de um relacionamento. Tanto que tem até um filme que chama Até que o Casamento nos Separe. Por quê? Justamente baseado nessa realidade, porque é quando você casa que você conhece a pessoa de verdade, as manias, os defeitos. E o seu e se ficou porque você não viveu isso com ele, mas pode ser que você, vivendo isso com ele, você ia passar os mesmos problemas que você passa no seu casamento e descobrir num determinado momento em que ele já não era mais o grande amor da sua vida. Com percalços que acontecem, com brigas, sabe, porque o problema, muitas vezes, ele entra na nossa vida sem ser convidado. Ninguém fica com a porta aberta falando: ô problema, chega aqui porque eu gosto de problema, vamos, vai entrando. Não, ele invade. O problema é o único visitante que entra na tua casa sem ser convidado. Então, você poderia ter problemas, e com certeza iria ter problemas com esse cara do e se. Ah, Érica, mas é que e se? Mas eu não vivi com ele. Porque não era para ser. Porque você concorda que se tivesse que ser, teria sido lá atrás? Você teria sido a escolhida?
E não é porque exista algum problema errado com você. Sabe, não é porque a esposa dele é extraordinária, porque aí a pessoa começa a fazer comparação, né? Ai, mas a esposa dele é feia. Ai, mas ela tem o nariz torto. Ai, mas ela é vesga. Ai, mas o que ele viu nela? Sei, ele gostou dela. O amor que você sentiu por ele não foi o mesmo que ele sentiu por você. Senão teria sido com você que ele tinha casado. E aí a pessoa entra dentro de uma situação muito mais complicada, porque dentro dessa ilusão que vive na cabeça dela, que é uma pessoa infeliz, que é uma pessoa que vive com um homem que ela não ama, que é uma pessoa que está vazia, que está incompleta e que está culpando toda essa tragédia que está acontecendo na vida dela no cara lá dos 20 anos atrás. Aonde agora ele deixou de ser o culpado. Agora a grande culpada é a esposa dele. Não, porque a esposa dele não larga dele. Não, porque a esposa dele é um problema. Não, porque eu preciso fazer alguma coisa para a esposa dele sair do caminho dele. Você vai fazer alguma coisa para a esposa dele sair do caminho dele e ele não vai ficar com você. Eu aposto com você o que você quiser. Eu troco meu nome. E se você já está fazendo magia para o casamento dele acabar, porque o seu é infeliz, achando que ele vai ficar com você, ele não vai ficar com você. Então, eu preciso, como eu sempre falo nos meus vídeos, eu tento fazer as pessoas enfrentar a realidade da vida, que não é doce, que não é boazinha, que não é justa, mas é a realidade da vida, que nem eu, nem você, nem ninguém, nem os pais de santo picareta muda, porque a gente não tem esse poder. E mudar uma coisa baseada numa ilusão. Porque aí a pessoa entra dentro de uma paranoia de que, não, ele me ama. Eu preciso dar um jeito de tirar a esposa do caminho dele. E de repente a esposa pode ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma pessoa que também batalhou para conseguir o casamento dela. E aí você quer destruir um casamento baseado no seu e se. Não, você tem todo o direito de terminar o seu casamento se você não é feliz. Mas você também tem o direito de enxergar que a vida tem bilhões de homens, aonde você pode encontrar um que você ame e seja amada. E não, sabe, voltar para o túnel do tempo. Um túnel do tempo que já fracassou lá no passado e vai fracassar de novo. E ainda você vai destruir uma família em cima da sua ilusão, do seu e si e de uma mentira. Ou você acha que os 5 minutos, 20 minutos que ele fica ali no motel com você é porque ele descobriu que ama você? Que ele está sem forças de largar a esposa? Não, ele não gosta de você. Ele não te ama. Ele não te amava. Lá na adolescência. Quando você era bonitinha, legal. Por que ele vai te amar agora? E assim, você pode continuar bonita e legal, mas é igual eu falei, não é o problema que está com você. As pessoas amam ou não amam. E não é uma coisa que a gente tem domínio sobre isso.
É? Bom, esse vídeo ele ficou enorme, mas eu precisava falar isso para você pensar, refletir, analisar, ver se esse investimento que você está fazendo em magias para destruir o casamento do cara, culpando a esposa dele, porque ela é a culpada dele não ter ficado com você agora. Você precisa, se você gosta de voltar no túnel do tempo, então você precisa voltar no túnel do tempo para saber que ele não gostava de você antes. E eu preciso falar isso porque a minha função como espiritualista é libertar as pessoas e não aprisioná-las. É tirá-las dessa ilusão, é tirá-las desse e se. Porque senão... E outra, ninguém é feliz destruindo a felicidade dos outros. Porque de repente esse cara, ele tá casado, ele tá bem casado, ele tem filhos, os filhos amam ele, e aí todo mundo tem que pagar, sabe? Os filhos têm que ficar sem o pai, a esposa tem que ficar sem o marido, só porque você é infeliz no seu casamento? Só porque você está vivendo lá no passado do e se? Você acha que realmente com essa atitude a felicidade, as portas da felicidade vão se abrir para você? Eu entendo que deve ter sido muito difícil para você ter sido infeliz durante todo esse período da sua vida. Mas você buscou a sua felicidade em outro lugar? Porque se você não conseguiu enxergar o seu marido de forma nenhuma, se o seu marido, por mais qualidades que ele tenha, você só enxergou defeito, porque se você viveu no e si, você só enxergou defeitos no seu marido. Você deve ter ficado esses 10, 15, 20 anos fazendo uma comparação. Ah, mas o meu marido não era igual ao outro. Ah, mas o meu marido não é assim. Ah, mas se fosse o outro não seria assim. Você não sabe. E talvez o seu marido seja um cara super legal. Só que ele foi o homem invisível na sua vida. De repente você poderia não destruir o seu casamento, que também foi uma coisa ali consolidada, uma coisa ali que também foi formada, com filhos, com toda uma família, e jogar tudo isso na lata do lixo, desconsiderando ele, os sentimentos dele, desconsiderando seus filhos, desconsiderando todo mundo, por causa do seu vazio e do seu e si. Mas se ainda assim ele não tiver atributos nenhum, então sim, se separe. Mas se separe para você conhecer uma pessoa legal. Se separe para você seguir um caminho livre e conhecer uma pessoa livre. E não destruir uma família porque a sua família foi um fracasso. Porque a sua família foi um fracasso não foi por causa dele. E muito menos por causa da esposa dele. Foi simplesmente porque você não soube lidar com a palavra não. Não é para ser. Não foi possível. E sim, é possível que esse cara, ele tenha por toda a sua vida um pedaço dentro do seu coração. Só que isso não pode ser a meta de vida para você seguir em frente. Porque passou. E o máximo que você vai conseguir com isso é umas migalhas de motel de vez em quando, aonde na cabeça dele você está sendo um pedaço de carne que ele está usando. Mas ele não tem sentimento nenhum por você.
E desculpe se isso é duro para você ouvir, mas eu sendo dura é que eu consigo libertar as pessoas. Porque se eu for passar a mão na sua cabeça e ficar falando, nossa, o grande amor de vocês que nunca existiu, que só existiu na sua cabeça, terminou porque ele está casado com a outra, o que eu estou fazendo? Alimentando a sua ilusão? Onde você acha que essa história vai ter um final feliz? Onde você acha que você vai se preencher? Não, não vai. Então esse vídeo é um vídeo de reflexão. Ficou longo? Sim, meus vídeos são longos. Porque eu quero que as pessoas pensem. Porque eu quero que as pessoas se raciocinem. Porque eu quero que as pessoas pisem no chão. Porque eu quero que as pessoas entendam que a vida não é um mar de rosas, não é um conto de fadas. Mas isso não quer dizer que você está condenada a ser infeliz pelo resto da vida. Você só não vai ser feliz com ele, porque ele não deu certo. E não é que ele não deu certo agora, ele não deu certo lá no seu túnel do tempo. Então você precisa sair do túnel do tempo. Você precisa sair do si. Você precisa viver o hoje, o presente. Porque você passou a sua vida inteira vivendo no passado. Então talvez seja esse também um dos motivos pelo qual você nunca enxergou o seu marido, pelo qual você nunca enxergou coisas boas que aconteceu na sua vida. E de repente você pode ter um marido extraordinário, só que ele está invisível, porque você viveu no si. E se ele não for extraordinário, então procure um, mas não o do seu túnel do tempo. Porque se fosse para ele ficar com você, ele teria ficado lá. Entendeu? Bom, se vocês quiserem uma consulta, quiserem uma mentoria, quiserem que eu possa te ajudar, eu sempre falo, os guias acreditam na felicidade. E felicidade pode ser com A, B ou C. A felicidade, ela não tem o nome de um homem. A felicidade é quando os guias colocam duas pessoas juntas que se amam para serem felizes juntas, independente do nome, se for João, Antônio ou Pedro. E os guias também, eles tiram as pessoas de prisões emocionais, de ilusões, de si. E eles colocam você para viver numa situação concreta, verdadeira, recíproca e feliz. Meu telefone de contato é 0 operadora 11 98548 4549. De segunda a quinta em horário comercial. Sexta-feira eu só faço trabalho, fim de semana nós não atendemos. O que estiver ao meu alcance, ao alcance dos meus guias, nós vamos fazer para te ajudar. Para te tirar desse túnel do poço, túnel do tempo e fundo de poço. Para te tirar desse si. E para fazer você, a partir de hoje, ter uma nova vida. E sair do passado. Porque passado já tem o nome de passado, porque ele não existe mais. Eu preciso colocar você no presente e plantar bons frutos na sua vida para que você colha um futuro feliz. É isso. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal. Tem muitos ensinamentos, magias, receitas para todas as áreas da sua vida, com a finalidade de fazer você ser uma pessoa feliz, de fazer você ser uma pessoa liberta, de fazer você ser uma pessoa realizada. Mas, para isso, você tem que dar o primeiro passo. Porque a gente tem que querer, para os guias ajudarem a gente. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Axé.